Saudações, galera, beleza? Nós vamos falar nessa aula um pouco sobre a história da Grécia Antiga. Então, um mundo marcado por várias mitologias, várias guerras, pelas filosofias, pelas artes, pelo esporte, e tudo isso influenciou muito a formação da cultura ocidental. Portanto, a Grécia é um tema importantíssimo. Afinal, muitas vezes até falamos em grego sem perceber. Por exemplo, basta dar um pulo ao otorrinolaringologista, falar sobre o alfabeto, alfa, beta, gama, delta, ou discutir sobre política, polis, palavra de origem grega. Simplesmente fazer um diálogo é uma palavra de origem grega. Ou tentar desenvolver a empatia com alguém. Essas são palavras gregas que nós usamos o tempo todo. Então vamos entender agora o contexto da geografia do mundo grego antigo. Então primeiro temos que saber que a Grécia fica na Península Balcânica, onde vai se desenvolver o mundo grego. Aliás, essa é uma região de muitos conflitos e muitas disputas ao longo de toda a história. Podemos compreender a divisão, então, da Península Balcânica em duas partes. Isso é importantíssimo. A Península do Peloponeso, que é banhada pelo Mar Jônio ou Adriático, onde vai se desenvolver, então, a cidade de Esparta, e a Península Ática, onde vai se desenvolver a cidade dedicada à deusa Atena, ou seja, a cidade, conhecidíssima cidade de Atenas, que hoje é a capital, portanto, da Grécia contemporânea. Outro lugar importante para se localizar geograficamente é a ilha de Creta. Bom, tendo esse cenário geográfico, é possível perceber então que a Grécia, ou a Hélade, ela não correspondia a um território unificado, igual se a gente fala do Brasil. Não, lá o que unificava a cultura era a religião, a língua, os costumes, as mitologias, que era compartilhada por parte da população. E assim, a constituição da Grécia se dava pela formação em várias cidades-estado. Outro fator importante com a questão geográfica é que, então, a região da Grécia era uma região pobre do ponto de vista do desenvolvimento agrícola, com um solo que não era tão fértil, então foi preciso a expansão para o Mediterrâneo. Bom, dentro do contexto histórico, então, é legal lembrar que há algumas fases dentro da história da Grécia Antiga, o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e o período helenístico. Esses períodos nós vamos ver aí gradualmente. E os povos que vão formar a Grécia, né, os dórios, os jônios, os eólios, os aqueus, né, basicamente isso vai constituir a Grécia, né? Então, guarda isso aí, uma região que não tem uma unificação territorial geográfica, uma região composta por várias cidades-estado, uma região, portanto, formada por povos distintos, uma região marcada também por disputas e conflitos. Então, a Grécia Antiga, além disso, como essa influência na tradição e na cultura ocidental. Beleza? Vem comigo. Salve, galera, beleza? Sou o professor Jerry Chacon e agora nós vamos falar sobre a formação da civilização grega. A formação da civilização grega, portanto, vai conhecer alguns períodos históricos. A época pré-homérica, ali de 2500 a 1150 a.C. aproximadamente. Homero e suas obras, né, Ilíada, Odisseia, é o período em que se dá destaque à formação desse processo. Homero, que é um escritor que compõe lá toda a obra Ilíada e Odisseia, a Ilíada que retrata então a guerra de Troia e Odisseia que fala um pouco da saga de Ulisses tentando voltar à sua terra Ítaca. Por volta de 2500 a.C., mais ou menos, os indo-europeus começam a sair das estepes ali da região da Ásia Central e se expandem para a Europa. Então eles começam a ocupar a região dos Balcãs, o Peloponeso, e se desenvolvem em Creta.
entre 2000 e 1400 a.C. Portanto, ali se dá o desenvolvimento da civilização cretense ou minoica, em referência ao deus Minos, né? E esse povo vai dominar, portanto, o comércio, vai estender influência sobre a Grécia, vai ter o palácio, né, como centro social, político, administrativo. Quando se dá ali 1450 a.C., a civilização cretense começa a ruir, cair, entrar em declínio. Não se sabe bem os motivos, mas algumas hipóteses que são levantadas é por conta da dominação que os aqueus exerceram sobre os cretenses. E aí os aqueus vão fundar a cidade de Micenas por volta de 2000 a.C., e a civilização micênica vai incorporar muitas características dos cretenses e vão desenvolver, por exemplo, uma das formas mais antigas de escrita que era usada na contabilidade, nas vendas, enfim. E havia também nesse período uma aristocracia, ou seja, uma elite guerreira. E essa elite controlava o trabalho de camponeses e de escravos. Por volta do século XII a.C., a civilização micênica também começa a entrar em declínio por conta de guerras, por conta da chegada de outros povos à região. Então a Grécia continental ela vai ser ocupada pelos jônios e os eólios, e a ilha de Creta pelos dórios. Então aí começa toda essa mudança de estrutura de dominação, e essa é a primeira fase da formação da Grécia Antiga. Vem comigo! Vamos lá, galera, agora é o período homérico, que é entre 1200 e 800 a.C., quando a Grécia vai passar por várias mudanças de atividades comerciais, que vão sofrer interrupções, vai acontecer a extinção de um poder centralizado como era antes nos palácios, e vai se dar o declínio, a queda da cultura palaciana por conta disso. Qual que é o resultado, portanto, desse período conhecido como período homérico, né? O resultado desse período vai ser aí, portanto, toda uma mudança estrutural, social da Grécia Antiga, baseando-se nos estudos e nas pesquisas dos poemas de Homero. Por isso é conhecida como época ou período homérico, né? E é justamente nesse período que começam a se constituir as comunidades agropastoris na região da Grécia. E essas comunidades, então, formadas pela ideia de um ancestral comum. Então, era muito forte a ideia de que há um ancestral comum. A partir desse ancestral comum, o gene ou os genos eram formados. Então, se formavam os genos. Esses genos formavam as famílias, e essas famílias eram lideradas pelo pater, ou seja, pelo pai daquela família. E aí você vai tendo todo um desdobramento até chegar no período arcaico. O período arcaico é um período que vai de 800 a 500 a.C. Então, os genes ou os genos que haviam se formados por proprietários rurais e agricultores começaram a crescer muito. E aí esse crescimento e também a presença de comerciantes e artesãos que iam formando cidades. Essas cidades aí possibilitaram, portanto, formação, né, muito importante de uma nova forma de organização social, política, também podemos dizer assim, econômica da Grécia. Ou seja, é aí, nesse contexto, que vai nascer as famosas, importantíssimas cidades-estado. Ou, se você preferir, a polis. Polis, que é uma palavra grega que significa cidade. Então, as polis, elas se constituíam por serem comunidades com característica de independência. Então, elas eram independentes. Tinham organização política e social próprias, então quer dizer, ninguém podia chegar lá e falar, não, tem que ser assim, assado, quer dizer, tinha uma organização própria. Era característico dentro das polis, né,
no modo geral, não quer dizer que em todas, mas em grande parte, a existência de assembleias de guerreiros, né? Então, a tradição bélica, né, da guerra muito forte. E também havia uma igualdade entre as elites da época, que eram chamadas de aristocracia. Aristói, em grego, significa os melhores. Aristocracia, o poder na mão dos melhores. E por que eles eram os melhores? Porque eles eram os donos das terras, era a elite fundiária da época. Ou seja, eram aqueles que tinham as melhores terras, as terras mais férteis, e transmitiam essa terra por herança do pai para o filho. E isso fez com que houvesse uma diminuição, então você tinha uma diminuição da quantidade de terra disponível aos outros cidadãos. E isso vai gerar o quê? Disputa, conflito, briga por terra. Isso é a coisa mais antiga da história da humanidade. Então os camponeses, por exemplo, que eram pobres, eles tinham terras tomadas, né, pelos aristocratas, donos de terras. Então eles iam lá e tomavam, e o pior, eles eram obrigados a se tornar empregados dessa galera, dessa elite, dessa aristocracia. E aí o que acontece? Alguns camponeses acabavam se endividando, porque além de perder a terra, tinha que trabalhar, mas tinha que manter as suas coisas, e por conta das dívidas, esses escravos, galera, esses camponeses eram tornados escravos. Olha que absurdo. Tudo bem que num período arcaico em um número um pouco menor, né? Mas ainda assim essa é uma realidade muito difícil da Grécia, vai ser elemento de disputa depois. E outra questão, né, que a falta de terra vai fazer com que os gregos também comecem a fundar as suas colônias, né? Então começa aquela expansão grega em busca de terras e lugares nas regiões do Mediterrâneo, do Mar Negro, né? E com isso vai se dar o aumento das atividades comerciais. Isso que é uma característica muito forte também do povo grego, né? E o aumento das atividades comerciais das polis vai tornar necessário a criação, por exemplo, de uma moeda, que é um conceito abstrato daquilo que seria o que a gente chama de dinheiro, né? A moeda que simboliza um valor. E isso vai permitir a possibilidade de fazer melhores trocas econômicas, de negócio, de comércio. Então, quer dizer, esse período arcaico ele veio trazendo muitas contribuições e, ao mesmo tempo, muitos desafios para a formação da Grécia Antiga. Beleza? Tá anotando aí? Faz um mapinha conceitual, registra bem essas informações. Beleza? Vem comigo. Salve, galera! Beleza? Eu sou o professor Jair Chacon e agora a gente vai falar de Atenas e Esparta. Bom, Atenas é a capital da atual Grécia, da Grécia atual, né, a Grécia contemporânea, e é sem dúvida talvez a cidade-estado mais conhecida da Grécia Antiga, né, muito falada, tudo por conta das Olimpíadas, das mitologias, né, enfim. E Atenas ela é fundada pelos jônios, né, os jônios fundam Atenas, e Atenas era conhecida basicamente pela sua produção assim brilhante, fantástica de cultura, né? Que ficou registrada em monumentos, esculturas, vasos, né? Interessante, muitos vasos, textos, alguns textos, os textos clássicos, enfim. Também é uma região marcada pelo forte desenvolvimento do comércio pela região do Mediterrâneo, né? Então, o Mediterrâneo é fundamental para a tradição grega, né? O Mediterrâneo dá vida, da possibilidade de diálogos e intercâmbios. No século VIII a.C., o poder na região de Atenas era exercido por um grupo de magistrados, que eram chamados de arcontes, né? Eram os arcontes. Esses arcontes, eles também tinham um papel, além de magistrados, de mexer com a questão da lei, enfim, eles comandavam o exército e, por sua vez, comandava o exército, mexia com a lei, então eles tinham o papel de aplicar a justiça.
né? E eles deveriam ter terras e escravos e pertencer também à aristocracia para fazer parte desse grupo. Alguns, ao deixar o arcontado, é assim que fala, e aí eles passavam a integrar o grupo dos nobres do aerópago. O que é o aerópago? A palavrinha difícil, né? Era o conselho da época, um conselho legislativo e judiciário da polis. Então, o que acontece? A nobreza, à época, as elites, aqueles que tinham mais poder, eles iam se apropriando também das terras, das melhores terras, como a gente já viu na outra aula. E os pequenos proprietários, aqueles que não tinham tanto poder, não tinham tanta força de disputa com esses grandes poderosos da época, acabavam, por sua vez, virando escravos, né? E, além desses que viravam escravos dessa maneira, havia aqueles que viravam escravos por conta de dívidas. O que isso vai gerar, né? É aí que está a questão. Vai gerar uma grande insatisfação popular em Atenas. Então começam os movimentos, isso é muito importante, isso aparece muito no Enem, em vestibulares, os movimentos de reivindicação por maior participação política. Então, quer dizer, a galera começa a reivindicar a participação política. E isso vai gerar o quê? Bom, parece meio simples de entender. Isso vai gerar as lutas populares. Dessas várias lutas populares, fruto desse processo de grupos que se sentiam excluídos, oprimidos, violentados nos seus direitos, você vai ter, a partir do século VII a.C., toda uma rebelião por conta de reformas, e dentro desse contexto de rebelião, os grupos políticos da cidade de Atenas vão aí assumindo a luta de se colocar assim, contrários à imposição dos eupátridas, que eram a aristocracia. E esses então vão ser chamados de rebelados. Então, o que esses rebelados exigiam então nesse movimento de disputas? Eles queriam o fim da escravidão por dívidas, porque muitos eram cidadãos gregos, né, mas eram escravos por dívidas. Queriam uma espécie de reforma agrária, uma redistribuição de terras, as leis escritas. Por quê? Porque aí não passaria apenas pela visão e interesse das aristocracias e maior participação no governo. Os eupátridas, por sua vez, que eram a elite, a aristocracia à época, eles vão se recusar a aceitar isso, claro, né? E para resolver esse impasse, alguns cidadãos vão ser nomeados como reformadores. Então, tem uma treta ali rolando, e aí se pega alguns cidadãos que vão virar os reformadores. Então, qual que é a atuação, né? E o que esses reformadores deveriam fazer? Eles deveriam, então, desagregar, de certa forma, esse poderio absoluto, e, a partir disso, eles vão acabar instituindo o processo democrático, que vai percorrer ali ao longo do século IV a.C. na Grécia. Dentro do conjunto dos reformadores, é importante lembrar de alguns. Você não precisa saber de todos, mas vale a pena ter alguns. Então, Solon, de 590, 94 ali, antes de Cristo, ele que então acabou com a escravidão por dívidas, então atendeu o interesse da população. Ele vai dividir os cidadãos em grupos censitários, então aqueles que tinham verba, que não tinham, para poder participar dos processos. Ele vai definir a participação dos cidadãos no exército e nas magistraturas. Então ele tenta organizar a sociedade. E aí, Solon vai ser responsável por abrir a eclésia. Eclésia é uma palavra grega que é assembleia, né? Então, quando a gente fala assembleia, é eclésia. E ele também vai criar a bolê, ou bolê, já ouvi das duas formas, que é um conselho, galera, que era formado por umas 400 pessoas ali que tinham a possibilidade, 400 homens, né, de elaborar as leis, de votarem, enfim. Depois vem um outro reformador, que é Pisístrato,
que é de 546, ali mais ou menos antes de Cristo, e ele foi o primeiro tirano, né? Ele é considerado um tirano lá. Ele vai realizar a reforma agrária. O conceito de tirano, diferente do conceito de tirano atual, né? Ele vai realizar obras públicas, vai incentivar as artes, vai dar um prestígio muito grande, por exemplo, a festas esportivas, né? Então aí a força dos Jogos Olímpicos, toda aquela coisa. E também as festas religiosas. Ele entendia que isso trazia uma coesão popular. Depois vem um outro reformador, que é Clístenes, 504 a.C., e ele de fato vai conseguir instituir a democracia, e para proteger a democracia, ele vai então criar uma lei, né? Interessante essa lei que ele cria, que é a lei do ostracismo. O que seria a lei do ostracismo? É o banimento de quem ameaçasse a democracia, galera. Por quê? Porque eu não posso usar a democracia para ameaçar a democracia. Então, se você vai ameaçar a democracia, eu vou bani-lo. Depois vem o grande Péricles, né? Não é esse do samba, não. É o outro Péricles, o da Grécia Antiga. 461 a 429 a.C. Péricles vai consolidar a democracia e ele vai estabelecer alguns conceitos que você precisa anotar aí, porque eles são importantes, que é o conceito de isonomia, igualdade de todos perante a lei. Então, igualdade de todos perante a lei. A isegoria, né? Palavrinha, né? Esquisita, isegoria, que é a igualdade de acesso de direito à palavra na Assembleia, ou seja, é ter direito a falar, ter direito a participar. E a isocracia, que é igualdade na participação do poder. Iso igual, cracia, kratos, cracia, né? Poder. Enfim, e aí você tem, depois, ainda nesse conjunto de Atenas, e vale a pena você anotar isso, que é a divisão social de Atenas. Então, Atenas ela vai ser dividida da seguinte maneira. Então, isso depois pode fazer um desenho, faz um triângulo aí, sei lá, ou usa alguma imagem de referência entre os cidadãos, primeiro grupo, cidadãos, homens livres, nascidos de pais e mães atenienses, e, por exemplo, no século V a.C., havia cerca de 30 mil cidadãos que, de maneira direta, podiam participar das atividades políticas. Então, isso é uma questão interessante, que a democracia ateniense era de participação direta. É diferente, por exemplo, da nossa democracia hoje, né? Que a nossa democracia é indireta. Porém, naquela época, só os homens nascidos de pais e mães atenienses podiam participar. Quem que fica de fora? Simples, né? Mulher, criança, escravo, estrangeiro. Esses aí não tinham possibilidade de participação na política direta. E aí, mais uma vez, lembrando, né? Então, quando eu comparo a democracia de Atenas com a democracia no Brasil hoje, né? A gente ainda está numa democracia, né, gente? Então, quando eu comparo, o que eu tenho que destacar nessa comparação? Por exemplo, que a democracia ateniense era uma democracia direta e a nossa, por exemplo, ela é uma democracia indireta. Por quê? Porque nós escolhemos os representantes que vão ocupar o parlamento, enfim, que vai exercer o processo político ou o fazer político diretamente ou de forma mais específica. Além do grupo dos cidadãos que a gente falou, também havia o grupo dos metecos. Metecos eram os estrangeiros que não tinham o direito de participar da vida política nem de possuir terras. Então, eles acabavam se dedicando a trabalhar na terra dos outros, né? As atividades deles também passavam pela ideia do comércio e pelo artesanato, né? Os artesãos. Então, os metecos, eles não podiam possuir terra, se trabalhassem na terra, era na terra para os outros, viviam do comércio e do artesanato. Um outro grupo, esse aí é o grupo lascado de tudo, né? Eram os escravos, né? Quem que eram os escravos? A gente já falou um pouco disso. Então você precisa lembrar, a escravidão era a base que sustentava essa economia.
Por quê? Porque eram os prisioneiros de guerra, os filhos e filhas de escravos, os que deviam, alguns estrangeiros. Então, esses não tinham direito à participação política e trabalhavam, né, no artesanato também, nas atividades domésticas, na casa, cuidando da casa, sendo tutor, podia ser tutor das crianças se fosse algum escravo com nível de intelectualidade, podia servir aos prazeres da mulher ou do homem da casa, trabalhavam também nas minas, né, um trabalho duro nas minas, e no campo, na agricultura. Portanto, esses eram aí os mais vulneráveis nesse processo. Então isso era Atenas, né, de forma bem resumida. E outra cidade importante da Grécia Antiga é Esparta. E aqui, quando a gente fala de Esparta, o bicho pega e você já lembra do filme 300. Se não lembra, assista o filme 300, que dá para entender um pouco essa conjuntura, porque Esparta é um povo voltado para a guerra. A formação espartana é uma formação para a guerra. A Esparta é fundada ali na Lacônia, né, a região da Lacônia, que é naquela península do Peloponeso, como a gente já viu quando falou da questão geográfica. E essa região era a região mais fértil, era uma região melhor para viver. E aí eles conquistaram ali, né? E quem é que formava essa região? Os dórios. Os dórios formaram, então, o que a gente chama de espartano. E esses dórios, galera, era o povo da porrada, né? Isso lá por volta do século 9, 10 a.C. Bom, a sociedade espartana, portanto, ela não era uma sociedade democrática igual a Atenas, né? Era uma sociedade aristocrática, né? E de base agrária, voltada para a guerra. Então, todo cidadão, né, de Esparta era um guerreiro. Então, o espartano, ele é um guerreiro. E o sistema de organização lá se dava numa diarquia. Então, dois o quê? 2 reis. Então, você tinha, e também tinha o sumo sacerdote, o juiz supremo e também o comandante do exército. Então, era uma organização dura, de caráter militar. E também havia 2 espaços de uma participação um pouco maior, que era a Gerúsia, que era um conselho de 28 anciãos, que elaboravam as leis, e também tinha a Ápela, que era a Assembleia dos Cidadãos, que ratificava as decisões da Gerúsia. Na verdade, não tinha muito o que fazer, eles acabavam aprovando quase tudo. E também o Éforos, que são 5 cidadãos que tinham o papel de fiscalizar, né? Eles eram os fiscais de todo o processo e também fazia parte das funções, as questões executivas, né? Então, a estrutura era muito dura lá de Esparta, desde a formação educacional, porque, por exemplo, até os 7 anos, os meninos ficavam com a família, a microfamília, podemos dizer assim. Depois disso, ele era cuidado, formado pelo Estado. E formado para quê? Para a guerra. Eles eram formados para a guerra. As mulheres também recebiam treinamento físico, olha que interessante, e psicológico, meio pesado, né, psicológico, mas para gerar crianças robustas e saudáveis. As crianças lá que nascessem com alguma questão que eles considerassem uma deficiência ou algo fora do padrão, alguma anomalia, muitas eram mortas lá na chapa quente, né? Então, além disso, as mulheres espartanas, elas não tinham direito político, né? Só os homens. Porém, elas podiam participar das reuniões públicas, administrar o lar com o marido, então elas tinham esse papel, né? E algo que é interessante, né, que não ocorria em outras polis gregas, era justamente o fato desse poder que as mulheres tinham no lar, né? Isso é interessante, as mulheres espartanas, elas tinham esse poder.
Bom, isso pode aparecer também em alguma questão do Enem vestibular, que é a questão da xenofobia, né, espartana. Os espartanos eram muito xenofóbicos, então eles tinham aversão aos estrangeiros, e aí só podia habitar nas cidades de Esparta os espartanos. Então, os outros povos, por exemplo, que não eram espartanos de origem, habitavam ali, circundavam Esparta, mas não podiam morar em Esparta, e esses outros povos eles produziam para os espartanos, né? Então tem essa questão da xenofobia. A divisão social, então, de Esparta, ela era formada pelos esparciatas, olha lá, esparciatas, que também eram chamados de homoioi. Eu acho que é assim que fala, gente, homoioi, que em grego significa os iguais. Então eram homens com mais de 30 anos, eles tinham que ser proprietários pelo menos de um lote de terra, né, para ter ali uma terra, para ter uma referência, e somente eles poderiam ter a participação, digamos assim, nas decisões políticas. As mulheres podiam ir às reuniões e às assembleias, mas quem decidiam eram esses homens, os esparciatas. Eles podiam ter terras, escravos, ocupar cargos públicos, dedicavam a vida à política e ao treinamento para a guerra, né? Então, o treinamento para a guerra era uma obrigação para eles, não era uma opção. Depois você tem o grupo dos periecos. Eram os homens livres que habitavam, portanto, os arredores de Esparta, aquilo que eu dizia, aqueles que trabalhavam, que produziam para os espartanos. Então, eram agricultores, eram artesãos, alguns podiam trabalhar no comércio, um ou outro poderia talvez trabalhar ali na parte de preparar as armas para os espartanos, enfim. E eles não tinham direitos políticos. Agora, quando havia guerra, eles podiam ser recrutados por exército. É isso aí. Você não tem direito a nada, mas se tiver guerra, meu amigo, você vai entrar na guerra. E aí eles deveriam, além de tudo, né, pagar impostos. Olha só que coisa, né? Outro grupo que faz parte da estrutura espartana eram os ilotas. Eles eram os integrantes da população servil, que era, portanto, a mais numerosa da sociedade. Eram os escravos, digamos assim, né? Então, eles não tinham direitos também políticos, sociais, não tinham direitos econômicos, eles eram obrigados a trabalhar nas propriedades, nas terras do Estado e também dos cidadãos espartanos. Quer dizer, esses aí eram aqueles que mais sofriam, aquelas que mais sofriam em todo esse processo, e assim era organizada, portanto, a sociedade espartana. Então, Atenas e Esparta, aí, grandes cidades-estado, e que com certeza você precisa conhecer um pouco a formação delas, porque elas vão trazer ali todo um desdobramento para a continuidade da história da Grécia Antiga. Beleza? Vem comigo. Salve galera, beleza? Vamos falar agora do período clássico, que vai do século 5 a 4 a.C., e também do helenismo, que vem depois. Então, o período clássico é o auge da civilização da Grécia Antiga e marcado aí também por duas guerras muito pesadas. Então, vamos falar um pouco disso, né? Então, esse período clássico é um período em que as cidades gregas vão tomando muita importância, tanto na sua organização do espaço público, mas do comércio, enfim. E nesse espaço das polis vai se desenvolver negociações, comércio, vai surgir então os filósofos ali que vão trazer o pensamento de vários lugares, um lugar de debate de ideias, de questões políticas, né?
portanto também era um lugar marcado pelo encontro dos cidadãos nas discussões das coisas públicas. Era um espaço, portanto, aí em que a democracia foi ganhando forças, né? Só que é o seguinte, dois grandes conflitos marcam o período clássico grego, e isso vai mudar a história. Então são as guerras médicas, esse primeiro evento, que foi um embate muito duro dos gregos contra os persas, que queriam conquistar a Europa, passando pela Grécia. Essas guerras médicas, elas vão fazer com que as várias cidades-estados aprimorassem os seus aparatos de guerra e também, em nível político, organizassem alianças. Então, as cidades-estados se aliam para lutar contra os persas e para evitar, portanto, também outras invasões estrangeiras no mundo grego. Para isso, galera, foram criadas duas frentes, digamos assim, duas alianças, se quiserem. A Liga do Peloponeso, que era comandada e controlada pelos espartanos, e a Confederação de Delos, que era, por sua vez, comandada, controlada, enfim, pelos atenienses. Essas duas ligas se unem e vão vencer, portanto, o avanço dos persas. Isso é muito importante, certo? Por quê? Porque salva a Europa da conquista persa. Mas com o fim das guerras, as cidades-estados elas se encontram destruídas e enfraquecidas. Lógico, a guerra vai. Só que Atenas ela sai fortalecida, ela sai menos pior do processo. E aí Atenas vai passar a exercer uma hegemonia, uma dominação sobre a Grécia. E aí o que acontece? Aí a briga vai ser interna. Por quê? Porque Esparta não gosta dessa hegemonia de Atenas sobre a Grécia, e com essas discussões vai surgir uma guerra interna. Anota aí que é a Guerra do Peloponeso. E é uma guerra, galera, que dura ali 27 anos, de muitas tretas, muitas disputas, e o resultado? O resultado é que todo mundo se enfraquece. E com isso, se traz muito mais prejuízos à Grécia como um todo. O desgaste do conflito vai favorecer as invasões promovidas pelos macedônios, né? Então, como eles estavam disputando entre eles se enfraquecem, os macedônios aproveitam e vão invadir, ocupar a Grécia, e aí acaba o período clássico e vai começar o período helenístico. Por quê? Porque em 338 os gregos são derrotados na Batalha de Queroneia pelas forças macedônicas, e aí eles passam a dominar toda a região da Grécia. É interessante que o rei da Macedônia, Filipe II, em 336 ele é assassinado. E quem assume o trono é o filho dele, Alexandre Magno, que é muito conhecido aí por conta de Aristóteles, porque ele foi tutoriado por Aristóteles. Ele assume o reinado, ele conquista ainda mais regiões, ele vai formar o maior império até então conhecido. Esse então Alexandre o Grande, aluno de Aristóteles, ele vai expandir, portanto, os poderes da Macedônia rumo ao Oriente. E o que é interessante de tudo isso? Esse movimento de expansão vai levar também a cultura e a tradição grega. E aí isso marca o começo do período helenístico, ou helenismo, no qual os gregos estavam sob o domínio do Império Macedônico, mas ao mesmo tempo essa cultura grega foi sendo levada para outros lugares e uma junção com a cultura oriental. Foi tão grande então a influência grega, com a queda de todo o seu império e com o predomínio que chega nessa cultura em territórios por conta do Império Macedônico, que os reinos, portanto, que eram conquistados, eles iam assimilando a cultura, digamos assim, grega. Por exemplo, depois quando os romanos vão conquistar a Grécia com a queda do Império de Alexandre, os romanos vão beber muito das tradições da história e da mitologia e das narrativas dos gregos. Outro fator bacana nesse processo todo é que Alexandre, quando fazia as suas
conquistas, ele então levava todo o pensamento e a importância do pensamento grego aos povos, né? Então isso é bacana, ele não destruiu a cultura grega, né? Talvez por ter sido tutoriado por Aristóteles, ele entendeu a importância também de muitos elementos que formavam a cultura grega, mas aí, enfim, você tem também, por outro lado, nesse contexto do helenismo, um período em que os gregos entram numa grande crise, entram numa condição de que, olha, agora nós somos dominados por um estrangeiro, o que para eles era algo terrível. Um fato importante, gente, ligando aí com a questão do helenismo, é a filosofia, né? Então começam a surgir muitas escolas filosóficas nesse período. E vale a pena você dar uma olhadinha. Eu vou citar algumas aqui, mas depois você pode aprofundar, né? Porque isso aparece muito também ali na prova de ciências humanas, entendendo que a prova do Enem ela não é feita por componente específico, separado, mas ela traz ali habilidades e competências da área de ciências humanas, então vale a pena dar uma olhadinha nessas escolas. O estoicismo, que acentuava ali a ideia da firmeza do espírito, a indiferença à dor e a submissão à ordem natural das coisas. E, sobretudo, uma independência com relação aos bens materiais. Isso era o estoicismo, vai influenciar muito o cristianismo. O cinismo, que tinha total desprezo aos bens materiais e ao prazer, né? Além dessas duas escolas, também o epicurismo, que sempre aconselhava a busca do prazer, então distinção, epicurismo e estoicismo, e o ceticismo, que aconselhava a dúvida constante, a dúvida perene frente às coisas e a impossibilidade ali de chegar a verdades absolutas, né? Então essas escolas, lógico, tem também o ecletismo, e outros desdobramentos filosóficos, mas vale a pena depois você dar uma aprofundada nisso, beleza?